Meus amigos, minhas amigas de direção, o esperado edital do TSE Unificado foi publicado. Finalmente o edital saiu. Estávamos aí todos numa enorme expectativa. Vocês que estão estudando, nós, professores e professoras de direção que estamos preparando vocês para o concurso. Agora o edital é realidade. Nós temos uma data de prova, prova dia 22 de setembro. Agora o foco total é nessa aprovação. Tá? Agora a gente tem que começar realmente a tomar as decisões certas, o tempo certo, para que a gente consiga otimizar a nossa preparação. Meu nome é Robson, você que não me conhece, eu sou professor de Direito Eleitoral aqui do Direção Concursos, sou servidor do TRE de São Paulo, na carreira de analista judiciário da área judiciária. Eu estou desde 2013 no tribunal e uma das perguntas que mais vocês têm feito aqui pelos canais de direção, também lá pelo meu Instagram, é justamente se vai compensar, se vai valer a pena você fazer as provas de técnico e de analista. Se vale a pena você fazer as duas provas. Vou te apresentar a minha opinião a esse respeito, tá? Vou te mostrar e vou tentar justificar o meu entendimento. Respeito, claro, a sua opinião, respeito a sua realidade, mas eu quero que você possa aproveitar esses elementos, essa reflexão que eu quero te trazer para tomar a melhor decisão neste momento, tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, fica aí o convite, tá aí, @Prof. Robson Oliveira, @Prof. Robson Oliveira, lá no Instagram. Você pode conversar comigo pelo direct, você pode acompanhar os conteúdos e também não deixe de se inscrever aqui no canal, tá? Porque fazendo a inscrição e ativando as notificações, você recebe os informativos dos vídeos novos que estão sendo postados. Porque nós vamos produzir muito material gratuito para você, tá? Além das assinaturas, além da mentoria, de todo o conteúdo que a direção tem para te proporcionar para estudar da melhor forma para esse concurso. Nós temos muito conteúdo gratuito aqui no canal. Resolução de questões ao vivo, simulados, curso gratuito de eleitoral, de constitucional, tem playlist já gravada de direitos políticos, tem playlist gravada de conceitos, princípios e fontes do direito eleitoral, tem muita coisa disponível, tem muita coisa de administração pública, né? Agora, você que vai fazer técnico da área administrativa, analista da área administrativa, vai precisar muito disso, né? A parte principal da tua prova, aliás, vai ser essa parte de administração. Então, tem muito conteúdo gratuito aqui para a gente conversar, tá bom? Meus queridos, a principal composição que vocês querem fazer é técnico com analista da área judiciária, técnico com analista da área administrativa. Por que que você vai poder fazer essa composição? Porque as provas são em turnos diversos, né? Dia 22 de setembro de manhã é a prova de analista, 22 de setembro à tarde é a prova de técnico. E o edital te permite fazer essa escolha, tá? Você pode escolher primeiro o local que você vai fazer a prova, qual das capitais você vai fazer a prova, depois qual TRE você vai concorrer. Lembrando que só o TRE de Tocantins está fora. Você concorre para o TSE e para todos os outros TREs do Brasil, exceto o TRE de Tocantins. Então, você tem aí um total de 27 tribunais para disputar, né? Para concorrer, para escolher. E se você for escolher Brasília, né, Distrito Federal, ou você escolhe TSE ou você escolhe TRE-DF, tá? Você pode escolher onde você vai fazer a prova e onde você vai trabalhar. Nada impede, por exemplo, que você queira fazer a prova em Salvador. Ah, eu quero fazer a prova em Salvador. Eu vou concorrer para técnico no TRE do Paraná, por exemplo, e eu vou concorrer para analista no TRE de Pernambuco. Perfeito, sem problema nenhum. Você tem essa opção. Essa opção vai ser feita no ato da inscrição. Bacana? Agora, qual é a minha opinião sobre as combinações? Tá? Dá para combinar? Dá para combinar. Primeira coisa que você tem que pensar é se você precisa combinar. Como assim precisa combinar, professor? Explica melhor. Olha só, o que eu quero dizer com precisa combinar? Você tem que pensar na tua realidade, na tua necessidade. Tá? Esse é o ponto primordial, onde você está e onde você quer chegar.
tá? Onde você está e onde você quer chegar. Por que eu falo isso? Eu te mostro como exemplo o que aconteceu comigo, tá? Quando eu estava na minha preparação. Qual foi o meu passo a passo? Eu entrei, meu primeiro cargo, meu primeiro concurso de aprovação foi na Polícia Civil aqui de São Paulo. Eu entrei em 2002 com uma carreira de nível médio. Na época, a carreira de escrivão de polícia era de nível médio. Quando eu entrei, eu estava começando o segundo ano da minha faculdade de Direito. E eu tomei posse no cargo de escrivão. Então, durante a faculdade, eu fiquei quietinho, né, no cargo de escrivão, estudando e trabalhando. Quando eu me formei, eu tomei a decisão, e aí é onde eu falo que pesa a realidade de cada um. Qual foi a minha decisão? Eu queria um cargo de nível superior. Eu precisava de um cargo de nível superior. E eu não tinha a preocupação de permanecer no estado de São Paulo. Eu sou nascido aqui no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto. Eu não tinha esse problema. Então, eu comecei a fazer prova. Eu fiz prova em Minas, eu fiz prova no Paraná, eu fiz prova no Distrito Federal, eu fiz prova em Santa Catarina. Eu cheguei a fazer inscrição para uma prova no Rio de Janeiro, mas eu não fui. Eu fiz várias provas aqui em São Paulo. Eu fazia prova das carreiras policiais, que era a carreira onde eu estava, e eu fazia prova de tribunal. Eu fiz um tal de um TRE de São Paulo em 2006, né? E eu não passei. Eu fiz TRE de Santa Catarina, eu fiz TJ aqui em São Paulo, eu fiz TJ no Paraná, eu fiz delegado em Minas, eu fiz a prova de escrivão de polícia da PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal, eu fiz Polícia Federal, né, eram as minhas carreiras de escolha, e eu acabei passando lá no concurso da PCDF, e em 2009, eu fui para o Distrito Federal, eu já tinha então o meu cargo de nível superior, tá? Eu passei no cargo de nível superior, já que o escrivão da PCDF era de nível superior. O escrivão da Polícia Civil de São Paulo hoje já é nível superior, mas na época era médio. Então, o meu primeiro objetivo foi atingido. Depois disso eu passei, né, a decidir que eu queria uma carreira mais tranquila em termos de volume de trabalho, né, em termos de escala de trabalho. No Distrito Federal, na época, eu trabalhava em escala de plantão. Então, né, é muito cansativo. Eu tomei a decisão que eu precisava fazer alguma coisa nesse sentido. E aí eu foquei nas carreiras de tribunal. Eu foquei nas carreiras de tribunal e fui fazendo prova, fui fazendo prova, até que eu cheguei em 2012, né, na aprovação aí do concurso TRE de São Paulo, né? Tinha vontade de retornar para o estado de São Paulo, mas não era uma obrigatoriedade. Retornei para o estado de São Paulo, tomei posse em 2013, estou no tribunal até aqui, muito feliz, muito satisfeito, muito contente no tribunal. Por que eu te contei esse resuminho da minha carreira de concurso, né? Porque nesse meio de caminho, por exemplo, em 2016 eu fiz de novo a prova de delegado da PCDF. Abri o concurso, eu fui lá fazer. Vai que passa, né? Vai que passa, a gente volta para Brasília sem problema algum. A realidade sua é o que determina, tá? Se você vai combinar técnico com analista, primeira coisa você vai ter que se organizar melhor. Você tem que se organizar melhor do que quem está fazendo para uma prova só. Por quê? Você tem 2 editais para estudar. Você tem 2 editais para estudar. Por mais que tenha coisas parecidas, você tem preparações próprias. Por exemplo, você tem que se preparar para a discursiva, se você vai fazer analista. Você tem uma preparação específica que é a preparação de discursiva, tá? Outra coisa que você tem que pensar é que você vai ficar 4 horas e meia de manhã e 3 horas e meia de tarde sentado fazendo prova. Você está pronto para isso? Você tem cabeça para isso? Concentração? Você tem preparo físico para isso? Mental? De concentração, de tranquilidade? Você tem controle dessa tua ansiedade para fazer uma tacada dessa de prova num dia só? Você tem que pensar nisso, tá? Não é só matéria, não é só matéria. Agora, se você superou todos esses questionamentos, se você decidiu combinar, o que que eu faria no teu lugar? O que que eu faria no teu lugar? Aí passa a ser uma sugestão e, insisto, você pode concordar ou não comigo, e se você não concordar, tudo bem, eu respeito absolutamente a sua opinião. Mas eu quero que você reflita no seguinte sentido. Professor, eu resolvi combinar. Beleza, eu vou combinar analista da área administrativa com técnico da área administrativa. É uma boa combinação no seu modo de ver? Sim, no meu modo de ver, esta é uma boa combinação. Por quê? Primeiro, a parte básica desses dois concursos é praticamente a mesma. É português
eleitoral, administrativo e constitucional. Aliás, para as carreiras da área administrativa, a prova de direito veio para a parte básica, né? Deixou de ser uma prova essencialmente de direito. Para minha surpresa, pessoalmente, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Não tinha visto isso e uma prova nesse formato em outros editais da Justiça Eleitoral. Foi uma grande surpresa para mim. Mas vamos lá. Você tem, então, essa parte dos conhecimentos básicos, bem semelhante no que diz respeito ao estudar. Então, o que você vai estudar para uma, você vai estudar para outra, praticamente no mesmo nível de cobrança. Parte específica. Parte específica. Aí vem a parte de administração, a parte de gestão dos contratos e a parte de gestão de pessoas e orçamento. Tá? Aí tem o seguinte: os assuntos são mais ou menos os mesmos nas duas provas? São mais ou menos os mesmos. Só que são os mesmos numa densidade bem maior, né? Já é uma questão aí bem mais denso o edital de parte específica, tá? E aí eu preciso que você pense, né? Se você tem afinidade com essas matérias. Você tem afinidade? Você está preparado para isso? Até porque a tua prova discursiva de analista vai ser isso aí, tá? Você está pronto para uma discursiva, por exemplo, sobre orçamento, sobre gestão de contratos, na especificidade que a gente imagina que vai vir cobrado, tá? Isso é uma coisa que você tem que pensar. Se vier uma questão de administração pública, que seja na discursiva, você está pronto para responder sobre a gestão de pessoas? Você tem que estar pronto, tá? Então, você tem uma similaridade nas matérias, mas você tem uma quantidade de assuntos muito maior. Mas, de todo jeito, você está estudando mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Então, a minha conclusão sobre técnico da área administrativa com analista da área administrativa, sim, é possível combinar com organização, com mais dedicação, é possível combinar. É possível. Eu, no teu lugar, se eu tivesse, pessoalmente, tá? Falando por mim agora, se eu tivesse o conhecimento e a disponibilidade, essa afeição com as matérias de administração, eu faria os dois. Eu faria os dois. Eu não abriria mão da chance. Eu me prepararia, né, para fazer as duas provas no mesmo dia. Eu montaria um esquema de fazer uma simulação disso, pelo menos uma, duas vezes antes da prova, né? Fazer uma simulação disso para não ter surpresa. Surpresa no aspecto de concentração, no aspecto físico, e faria. Mandaria ver nos dois cargos, tá? Agora, não, professor, é muita coisa, eu quero garantir um. Beleza. Se você escolhe um dos dois cargos, é óbvio que a tua chance de sucesso, teoricamente, ela está maior, porque você vai se preparar mais intensificado, né? E aí é uma questão que você tem que decidir. Agora, professor, eu sou bacharel em Direito. Eu vou para o analista da área judiciária e eu quero fazer técnico também. Eu posso? Poder, você pode. Poder, você pode. Não existe impedimento, né? O edital de técnico é formação em qualquer área, inclusive a área do direito. Mas, na minha pessoal opinião, aí mais uma vez é minha opinião, respeito se você discordar de mim, é aquela velha história: tudo me é possível, mas nem tudo me é conveniente. Tá? Por que eu penso assim? Por que eu não faria? E aí é interessante, né? Mais uma vez, a minha posição pessoal. Eu, Robson, bacharel em Direito, que vou fazer prova de analista da área judiciária, com esse edital aqui, eu jamais me arriscaria a fazer a prova de técnico. Eu, pessoalmente. Eu jamais me arriscaria a fazer as duas. Por quê? Porque, pessoalmente, eu não tenho muita afeição com essas matérias da administração. Eu teria que estudar isso aí do zero. Praticamente uma faculdade de administração, essas matérias, né? Matérias da faculdade de administração. Então, eu teria que estudar do zero. Eu não arriscaria estudar do zero a administração e estudar tudo que eu tenho que estudar de direito. Por quê? Obviamente, na prova de analista da área judiciária, o direito é a parte específica da prova e é a parte mais densa, e é dali que vai sair a prova dissertativa. E você tem um probleminha a mais, que pode ser um probleminha a mais na prova de analista da área judiciária. A tua parte básica é só português. São 50 itens para português, né?
Então, se você é craque em português, ótimo, você vai gabaritar os 50 itens. Mas se você não tem um desempenho tão bom em português e você vai para a área judiciária, você tem que resolver isso. Você vai ter que estudar muito mais o português, porque você não pode acertar só 10. Né? São 50 pontos, você não pode marcar só 10. Desses 50, você precisa marcar aí pelo menos 35, 40, tá? Para começar a discutir. Se você fizer menos que isso de aproveitamento, a tua prova da parte básica foi desperdiçada, né? Você não tem mais o que acertar, né? Por mais que são menos matérias, você sempre tem, né? Imaginando uma prova que viesse, por exemplo, informática, vem normas PCD e vem normas dos servidores junto com português, nos 50 itens. Pronto, ó, você tem uma divisão muito maior das coisas. Vamos imaginar que você teria aí 20 itens de português para você acertar 10, acertar 15, acertar 18. Agora não, você tem 50 de português. Tá tudo ali, você tem que ir bem. Então, talvez português seja uma coisa que você vai ter que estudar mais do que você está acostumado. E aí você vai para o direito. No direito veio o edital completo. É o edital esperado. Veio bastante coisa de eleitoral, veio tudo de eleitoral praticamente. Veio bastante administrativo, veio bastante constitucional, como era esperado. Veio civil, civil até veio menos do que se imaginava, né? Processo civil veio relativamente o imaginado, veio penal e não veio processo penal. Veio processo penal eleitoral junto com o eleitoral, mas processo penal autônomo não veio. Então, você tem muita coisa do direito para estudar. E aí a minha preocupação é essa: você vai estudar tudo isso de direito, você vai estudar português aprofundado, porque você vai precisar acertar 50 questões, né? Você tem que pensar em acertar 35, 40, 42, no mínimo, né? E aí você tem também o edital de administração de técnico para você estudar. Percebeu? Então, assim, sinceramente, com todo respeito, se você pensar diferente, mas eu não combinaria, tá? Analista da área judiciária combinado com técnico, eu acho que você vai arriscar demais. Você teria que organizar muito bem o teu estudo, ter bastante tempo disponível para estudar. Material aqui no Direção é óbvio que você tem, né? Material para as duas provas, só que você está estudando para dois concursos, né? Quando você combina analista da área administrativa com técnico da área administrativa, você está estudando para um concurso só. Basicamente é para um concurso só. Agora, se você for fazer análise da área judiciária com o técnico da área administrativa, são dois. É uma prova de direito pesada e é uma prova de administração pesada. Percebe a relação, o raciocínio que eu estou tentando estabelecer para você? Não sei se eu estou sendo suficientemente claro. Então, eu não combinaria, tá? Sinceramente, eu não combinaria. Se você falar para mim, professor, eu vou combinar, eu preciso de um cargo de qualquer jeito, eu preciso sair porque o meu cargo onde eu já estou não está bom, ou eu estou na iniciativa privada e não está bom, eu estou desempregado e não está bom. Quem sou eu para falar para você que você não vai combinar? Quem sou eu? Né? Respeito absolutamente a tua realidade. Mas eu te digo isso, saiba onde você está entrando. Saiba onde você está entrando. Decida, fique com a sua decisão, tá? Mas sabendo onde você está entrando. Se você vai juntar analista da área judiciária com técnico da área administrativa, você tem dois trabalhos. Você tem tempo para isso? Você tem disposição para isso? Se você tem, vamos em frente. Vamos em frente, estou aqui para te ajudar, tanto nas aulas, quanto no Instagram, quanto na mentoria. Vou te mostrar a mentoria daqui a pouco. Estou aqui para te ajudar, dentro da tua decisão, para apoiar a tua decisão. Mas saiba onde você está entrando. Saiba que você tem dois grandes editais, você tem duas grandes montanhas para superar, tá certo? Pense com carinho, tome sua decisão. Você ainda tem um tempinho, até o momento da inscrição você pode fazer essa escolha, mas quanto antes você resolver, melhor, porque você já direciona o teu estudo, tá? Além das assinaturas, além dos cursos gratuitos, os conteúdos gratuitos aqui do canal, nós temos a mentoria, tá? Mentoria específica do TSE Unificado. Na mentoria, eu sou o seu mentor, eu vou acompanhar o teu plano de estudos, nós vamos montar junto o plano de estudos, vou acompanhar a tua performance, vou acompanhar o teu desenvolvimento, né? Vamos ter aí os acompanhamentos do psicólogo, da nutricionista, da educador físico, questões para resolver, material em PDF, todo o conteúdo, plataforma
né, relatórios para você acompanhar, encontros presenciais de tempos em tempos, para a gente manter aí a performance até o dia da prova, tá? Nós queremos que você seja aprovado, seja aprovada. O nosso foco total é a sua aprovação, tá certo? Conte conosco, conte comigo, conte com todos os professores aqui de direção, porque nós estamos aqui para levar você até a sua aprovação. Pense, reflita, coloque aí na balança a sua realidade, tome sua decisão e vem com a gente estudar na direção certa. Grande abraço, até mais!